Recapitulando, após Vikir perder a cabeça, voltar ao passado, passando por vários testes e sobrevivendo ao ataque de duas cobras perigosas, ele se encontra agora com 8 anos. Está cercado por alguns dos seus irmãos que não acreditam nessas historinhas e tentam dar uma facada em Vikir, que o segura pelo braço. E caso você queira saber mais detalhes desses 2 capítulos, dá uma olhada na playlist que eu criei lá no canal. E bora lá! Após segurar a sua mão, Vikir mete um socão no meio da sua boca, quebrando alguns dentes e deixando seus irmãos irritadinhos. Mas Vikir não se intimida e já mete um chutão no outro. Pega a faca que está no chão e os ameaça, falando que apenas um pode viver, fazendo com que eles lutem entre si. Com isso, Vikir espera na parte de fora, enquanto seus irmãos estão se estapeando no outro cômodo. Logo vemos o mordomo discutindo sobre assuntos com Hugo, que fica contente ao saber que Vikir foi o primeiro colocado na prova escrita e pergunta quando que as provas práticas vão começar. O mordomo responde que dentro de alguns dias e que está faltando preparar alguns assuntos. O fala que o Vikir se envolveu em uma briga com os trigêmeos e que um deles perdeu vários dentes, outro teve a mandíbula amassada e o outro acabou perdendo um dedo. Mas todos foram tratados e recuperados, só que os danos mentais foram enormes. Então Hugo decide o chamar para sua sala. Vikir chega e apenas escuta o que ele tem a dizer sobre o acontecido e pergunta a ele se ele não acha errado o que fez. O protagonista então responde: como alguém mais forte que eles pode estar errado? Seu pai fala então que os seus irmãos tinham falado com ele antes e o perdoavam pelo que aconteceu. Mas Vikir se lembra de uma frase que seu pai falou para uma freira, que o perdão não é nada mais nada menos que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. Então seu pai completa falando que a força é justiça e que ser fraco é pecado, ficando impressionado com seu filho. Fala para o mordomo levar Vikir para o armazém e deixar pegar o que ele quiser, e completa falando para ele ir bem nas próximas provas. Chegando no armazém, Vikir só queria uma coisa: sementes de cacau não processadas. Todos ficam se perguntando por que ele quer essas sementes, mas o que eles não sabiam é que Vikir iria usá-las no teste prático, e que nesse momento, quando ele usasse essas sementes, algo sem precedentes assolaria os Baskerville. O clã que era conhecido em todo o mundo como clã dos Berserker, já que quando uma criança aprendia a andar, ela já tinha que escalar uma montanha, não tinham descansos fora do horário permitido, e na hora de dormir tinham que fazer isso com um cadáver de uma besta demoníaca ou um filhote. Assim que esse período acabasse, eles completariam 8 anos, enfrentando testes ainda piores. Se passa então 5 dias e a avaliação prática teste de sobrevivência vai começar. Um teste que reúne os jovens em uma montanha infestada de monstros demoníacos. O instrutor então começa a passar as regras da avaliação: sobreviver a 1 mês e caçar criaturas demoníacas. Dessa forma você vai pontuando conforme as regras passadas, e caso você consiga roubar o broche de alguém, você ganha uma pontuação extra. E o instrutor também aconselha os jovens a não deixar a área restrita. A prova se inicia e todos vão à procura de um local ou um monstro, seguidos por instrutores para serem avaliados. Vikir não quer saber de monstros agora, então ele para embaixo de uma árvore, vê que o solo é bem bom e fica por ali. Fala que vai tirar umas férias. Sabendo que o avaliador está observando, enquanto ele junta madeira, o resto do povo tá lá, lutando entre si, lutando com monstros, e Vikir deitadão, bem de boa, bem relaxado, deixando o avaliador entediado, que logo deduz que não há motivos para ficar vigiando ele, já que ele vai ficar nisso até o fim. Então o avaliador pega e dá no pé. Vikir então percebe que o avaliador vai embora e fala que acampar é bom. Tem uma vaga lembrança de um dos seus companheiros falando que o grão sangrento era bom para tirar o cheiro da carne. E quando seu obstáculo, o avaliador, se foi, agora era a hora de começar a caçar. Alguns dias depois, Vikir parte para a área não explorada, em busca de feras mais perigosas, e logo vê um cocôzão pegando fogo, que era exatamente isso que ele procurava. Então, o cão infernal aparece. Vikir lembra que só conseguiu enfrentá-lo no passado quando tinha 18 anos, mas agora ele tinha um método que fazia com que ele conseguisse enfrentar essa criatura apenas com 8 anos. Sabendo de suas fraquezas, de não conseguir fazer uma curva direito, ou não conseguir passar por pouca água que seja, ele se aproveita disso, mas lembra da sua principal fraqueza,
que é abrir a boca quando corre. Dessa forma, Vikir arremessa algo em direção à boca do monstro e desvia do ataque. O cão cai no chão tudo duro e o protagonista fala que é chocolate e que esse é o principal veneno do monstro e que tinha jogado um grão sangrento na sua boca. Finalizando o monstro com sua espada, faz com que ele libere o karma ou experiência, que melhora a movimentação do seu corpo. Vikir, já cantando vitória com o monstro que caçou, já pensa em seu prêmio. Um livro que ninguém sabe o seu verdadeiro valor. Quando de repente aparecem vários outros cães infernais, atraídos pelos gritos do outro cão que acabou de morrer. Vikir então corta a cabeça do cadáver e se prepara para enfrentá-los, mas ele sente uma presença assassina gigante e o protagonista não consegue acreditar que eles sentem medo dele, mas logo aparece um dog de 3 cabeças, cabuloso, um Cerberus, que está todo ferido. Então, Vikir se lembra que há bárbaros do outro lado da montanha, e eles podem ter ferido um monstro. Então, ele vê isso como uma oportunidade de matá-lo. Sem pensar 2 vezes, ele parte para cima do monstro, achando que poderia conseguir matá-lo. Mas é surpreendido pelo bicho, que quebra sua espada por completo e o arremessa com uma força absurda contra uma árvore, fazendo com que ele se choque contra ela e perca a sua consciência por alguns instantes. Ao recobrar a consciência, Vikir vê que seu braço está todo rasgado e fica impressionado que as feridas não foram maiores. E se lembra dos feitos do rio Stinge, que pode transformar o corpo da criança em aço, papapá. Assim ele consegue se levantar rapidamente e desviar do outro ataque, e começa a correr igual um maluco para se salvar. Ao se deparar com a cerca que separa a área restrita do território de Vikir, ele vê uma luz para se salvar dos Cerberus. Pula a cerca o mais rápido que pode e continua correndo, até chegar ao acampamento, aonde fica as armadilhas que ele preparou, caso viesse uma horda de cães infernais. Então, ele pula sobre uma das suas armadilhas, ficando com a cara quase na boca do bicho, aonde o monstro cai em várias estacas cobertas de extrato de grão sangrento. O Cerberus ainda continua em pé, mas Vikir rapidamente pega uma lança e arremessa contra a criatura, contando 7 segundos até a sua morte, e confirmando a lenda que o veneno da mamba sangrenta demora isso para matar alguém. Depois que confirma a morte do Cerberus, Vikir lembra que aonde existe um monstro assim, também há uma masmorra, e que há vários tesouros lá escondidos. Mas antes, pega um pouco do cocô do bicho e passa em si mesmo, já que vai ajudar a afastar os outros monstros. Seguindo as pegadas e a baba de Cerberus, Vikir acha a entrada da masmorra e, ansioso para descobrir o que tem lá dentro, ele vai em direção à escuridão. Quero agradecer todo mundo que está se inscrevendo no canal, os 236 inscritos nesse momento de gravação do vídeo. Agradecer todo mundo que está deixando o seu like e comentando nos vídeos. Muito obrigado, até a próxima e tchau.